Hoje vou ensinar a fazer para vocês uma receita que me pediram há muito tempo, que é do nosso famoso pão recheado que a gente tem aqui no Clara Resorts. Olá, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa Clara em Casa. Olha, você sabe que eu sei cozinhar de tudo, mas tem coisas que tem gente que faz bem melhor que eu. Então, para fazer o pão de hoje, eu pedi a ajuda do Cris, nosso chefe. Olá, tudo bem? Que vai explicar todos os segredos para fazer um pão recheado perfeito. Para fazer um pão, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 15 gramas de fermento biofresco, um ovo inteiro, 1 colher de sopa de manteiga e 2 colheres de 200 ml de leite, ok? E 2 colheres de chá de sal vitalício. Olha, é muito simples fazer pão, a única coisa que nós precisamos é de paciência e um pouco de tempo. Bom, eu acho que tempo todo mundo está tendo ultimamente. Então vamos lá. Primeiro eu vou juntar os secos, então primeiro vem a farinha, depois eu coloco o açúcar e depois o fermento biológico fresco. Você também pode usar o seco, e o seco ele só vai um pouquinho menos, você pode usar uns 5 gramas, já dá. Primeiro eu misturo os secos todos, tá? Só para ele ficar homogêneo. Depois que eu misturei eles, eu vou colocar a manteiga. Aqui ela em ponto de pomada, ela fica melhor para misturar. Não coloca gelada que não dá certo. Pomada não é nem quente nem frio, hein, gente? Ela é meio molinha, sabe? Isso, exatamente, ela é molinha. Um ovo, 200 ml de leite. Eu vou começar misturando com uma colher. O sal você põe agora? Não. O sal é importante colocar depois, porque ele atrapalha o nosso fermento. Então ele sempre entra por último. Às vezes o teu pão não cresce e você não sabe por quê. É porque você começa com sal e você não consegue ativar o fermento com o sal. Por isso que vai o açúcar primeiro. Pessoal, super importante essa dica, hein? Vai falar que vai dar errado, que a gente não contou todos os segredos pra vocês. A gente não é esse tipo de cozinheiro, a gente ensina tudo, né, Cris? Isso. É importante fazer o processo certo do pão. Não é difícil, mas tem um jeito certinho de fazer. Olha que legal como ele mexe, pessoal. É legal ver, ó. A gente só mistura, sem muito segredo, só misturando mesmo. E daqui a pouquinho, quando tiver mais misturado melhor, eu vou entrar com a mão, tá? Mão na massa, literalmente, não tem para onde correr. E agora... E máquina de pão ajuda? A máquina de pão ajuda. Você tem que usar a função para mistura rápida, pode ser para essa receita. Ou se você não tem a máquina de pão, você pode usar aquela batedeira planetária com o ganchinho, tá? Com o ganchinho dá super certo e te facilita muito nesse processo, tá? Vou mostrar para vocês a maneira mais difícil, para vocês verem que não é tão difícil assim. Vamos com a mão, essa massa já vai juntando. E após ela juntar, o nosso fermento já está com a maior parte da massa, já está unida. E no final agora, eu vou colocar o sal. Agora que entra o sal. Tá ok? A gente continua misturando. É uma massa mais pesadinha mesmo. Ela não vai ficar grudando muito na sua mão. E esse início a gente esmaga mesmo para unir, tá? Então aqui agora eu tô só misturando. Isso é a sova? Não, essa é a mistura. Estou só unindo meus ingredientes, estou juntando todos eles para que eles fiquem unidos. A sova a gente vai usar aqui ao lado. Ó, minha massa está toda junta e aqui vai a nossa sova. Você pode fazer no inox, você pode fazer no mármore ou no granito, tá bom? Eu tenho uma pedra de granito aqui, que ela é o ideal para mim. Para sovar, a maneira mais prática de sovar que vai te dar mais resultado. Eu já vi muita gente esmagando a massa aqui. Só fica apertando. Não funciona, não desenvolve glúten, tá? Para que essa massa desenvolva glúten, que ela fique macia, eu preciso meio que rasgar ela. Então eu empurro ela para frente e ela vai toda rasgando. Volto e empurro. Eu uso o meio da minha mão e empurro. É só esse movimento. Legal, Cris. E por quanto tempo você fica fazendo isso? Olha, aqui vai quase uma academia, tá? Fez pão, não precisa treinar braço.
E é quanto tempo isso? 15 minutos. Ok? Tá bom? Aprender a fazer pão não é para fracos. Não é para fracos. Ok? Tem que ter muita vontade para aprender. Mas vale a pena, viu? Porque esse pão fica muito bom. Fica muito bom, ele fica super macio e é algo que você pode fazer em conjunto, tá? Se você cansar, coloca o amigo do lado e vai trocando. Nós já trouxemos um pão para vocês verem. Sovado. Tá vendo? Olha, ele tá molinho. O que ele fez? Aquela massa, depois que sovou por 15 minutos, ele fez uma bola, jogou um azeitezinho em cima e deixou descansando a temperatura ambiente por exatos 40 minutos, ok? 15 minutos sovando, 40 minutos descansando. E agora, Cris, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos abrir a massa, tá bom? Para abrir ela, o que nós podemos fazer? Pega um pouquinho de farinha, vamos jogar aqui na nossa pedra, só para deslizar melhor. A gente coloca a massa aqui, ó, você vê que ela tá macia, super fofinha, tá bom? A gente vai usar o nosso rolo para isso ficar melhor. É legal passar um pouquinho de farinha no rolo, um pouquinho por cima, senão na hora de abrir ela gruda, tá bom? Ela começa a grudar, aí não dá certo. Você vai primeiro com a mão, ela tá semi-fermentada, a gente abaixa aqui, ó, super gostosinho de fazer isso. Deixa eu ver. Ai, parece massinha, uma delícia. Parece massinha de modelar. Parece uns glitters, parece um slime aqui. E agora nós vamos abrir ela. No nosso caso, nós vamos rechear esse pão. Então nós vamos abrir ele retangular, tá bom? Para que fique melhor para a gente rechear. Não tem segredo, para frente e para trás, a partir do meio. É importante deixar uma espessura boa nela para a gente poder formar. Tá vendo que ela ficou oval? Agora eu venho com a minha mão para fazer o meu cantinho. Só dou um ajeitadinho nela, pra ela fazer o nosso cantinho. Nossa, que fácil. É, super tranquilo. Às vezes a gente quer no rolo deixar ela quadradinha e não fica. Vocês estão vendo que tem mais ou menos um meio centímetro aqui, ó? É o que a gente quer de espessura, pra quem tiver dúvida, tá bom? E agora, Cris, é só rechear, é isso aí? Agora é só rechear e a gente vai enrolar. Ao gosto freguês. Lembra que aqui no Clara Resort a gente gosta de ensinar pra vocês a fazer uma base e vocês criarem os seus próprios sabores. Tá legal? Eu quero frango, cream cheese. Vamos lá. É aqui de Filadélfia, pode ser catupiry também, quem prefere. Olha, a gente tende a colocar muito recheio. Às vezes a gente acha que a gente não pode pôr muito recheio. Se você tem muito recheio, quando você dobra ele, o recheio pesa embaixo e só nas fatias de baixo elas não ficam fofas. Então, às vezes você acha que o cozinheiro tá com a mão meio fechada, mas não é, que não pode mesmo. Entendi. Ó, vou jogar um queijinho em cima também. Esse aqui é queijinho tipo Golda. Vamos espalhar ele. Pode jogar um oréganozinho? Pode. Bom, informação muito importante. As laterais livres, senão esse recheio escapa. E essa borda aqui, ela tem que estar um tanto bom aqui, ó. Eu tô deixando aqui uns quase 4 dedos pra gente emendar ele. Essa parte do começo não precisa, tá? Um truque, tá bom? Truque. Eu pego um pincelzinho, tá bom? Um pouquinho de água, pincelo o finalzinho dele para grudar a nossa massa e um pouquinho de água aqui na lateral para também grudar a nossa massa, a nossa emenda, para não vazar e não estourar no forno, tá bom? É muito comum pães estourados no forno porque não pincelou a lateral. Para a gente dobrar ele, não tem segredo. Virou, não aperte, tá? Não aperte muito. Virou. Virou. Ó a nossa borda bonita, que sobrou limpa. E virou. Só isso. Vai por aqui? Isso. Essa forminha aqui... Tem que botar? Um pouquinho de gordura. No caso, a gente vai usar azeite. Tá bom? Não precisa de muito. Tá bom? Depois de enrolado, nós vamos pegar ele
colocar aqui e ele vai crescer. Pra ele ficar bem fofinho, ele vai de 1 hora a 1h20 mais ou menos. Se tiver muito frio aí onde você tá, você pode deixar dentro do forno fechado desligado, tá bom? Se tiver calor, deixa na cozinha em temperatura ambiente, não precisa enrolar em nada, não precisa, tá bom? Ele fermenta um pouco, ele não fermenta muito, ele não cresce muito, igual vocês estão acostumados a ver, só que ele cresce muito no forno, tá bom? Então é no forno que vai dar um boom. Se você ver a diferença, não é muito grande entre ele após nós abrirmos e depois de fermentado. E depois de crescido, ele vai ficar assim. Tranquilo? E na hora de assar, põe ovo, a gema? Na hora de assar, eu não coloco a gema pura, porque senão fica aquela casca escura, tá? Dá a impressão que tá queimado. Então a gente mistura uma gema para 1 colher de sopa de água. Fica um pouco mais ralinho, fica um pouco mais clarinho e fica mais bonito. Nossa, na hora que sair do forno isso aqui... Cris, show de bola. E agora, hein? Posso pôr pra assar? Pode pra passar. Quanto tempo? A gente vai assar por 20 minutos a 30 minutos, vai depender do seu forno, a 180 graus, tá? Legal. Ele vai crescer bastante, vai ficar grandinho, tá? E bem douradinho. Quando ele sai do fogo, que ele tira a forma ali do forno, quanto tempo eu demoro pra poder desenformar? Desenforma em seguida ou espera um pouco? Não, então é muito importante a gente esperar ele no mínimo amornar uns 15 minutos, tá? Por mais que a gente passou o azeite aqui, se você tentar desenformar ele correndo, porque você tá ansioso para comer logo, ele vai rasgar todo embaixo, ele gruda tudo embaixo. Você viu que minha assadeira de alumínio ela não é antiaderente, mas depois de uns 15 minutinhos ele solta. Tá. Fica soltinho, Cris, eu tenho algumas perguntinhas. Vamos lá. Primeira coisa, e se eu esquecer a massa crescendo por mais de 40 minutos, tem problema? Na primeira vez? É, lá no comecinho, quando eu acabei de Tá bom. sovar ele. Não tem problema, tá? Mas só que você vai precisar refazer esse processo. Você vai voltar com essa massa pra cá, um pouquinho de farinha para realimentar o nosso fermento, sova mais só um pouquinho, 2 minutinhos e volta a crescer mais 40 minutos. Se você perder o tempo, você precisa ir de novo. Tô besta. Não! O que acontece? Quando passa a fermentação, fica aquele pãozinho esborrachado, caído, sabe? Sabe quando você vê aquele pão caído assim? Parece que levou um tombo. Então, é porque passou a fermentação. Você precisa voltar, um pouquinho mais de farinha e fermentar de novo. Então, é o seguinte, tá? Depois pra descansar, tem que fazer, você vai começar tudo de novo. Isso, coloca um despertador, é rapidinho. E depois que eu pus ele pra crescer e eu esqueci de pôr ele pra assar. Recheado? É. Segura na mão de Deus. Nossa, e Cris, vamos ver como que fica esse pão? Vamos ver. Como é que ele vai ficar assado. Não é lindo? E como é que ele vai ficar dentro? Vamos abrir, Cris? Vamos lá. Ele vai ficar assim. Desse jeito. E aqui a gente fez um recheio de presunto com queijo. Aquele meu vai ser diferente, fiz de frango com cream cheese. Mas tenho certeza que os dois vão ficar maravilhosos. Diretamente do Clara em Casa para sua casa. Obrigado, Cris. Imagina, um prazer.